Shalom, estamos começando mais um Local 10 e eu quero falar com os irmãos hoje sobre fé e maturidade. É óbvio que uma das maneiras de nós caminharmos a vida cristã é através da fé. Tanto é que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7 que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Claro que nós não podemos anular a fé ela é essencial e inegociável na vida cristã. Mas o que nós precisamos entender é que além da fé nós precisamos ter maturidade, porque é através da maturidade que nós vamos discernir e saber lidar com as frustrações, com as dificuldades. A Bíblia nos ensina em Coríntios que nós precisamos aprender a discernir entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. E isso, a maturidade, ela também nos faz aprender a lidar com cada situação. Por isso, a fé é inegociável, a fé ela é essencial para a vida cristã. Mas a maturidade, ela faz a gente acessar alguns níveis, viver a vida plena, completa em Cristo. Por isso, nós precisamos ter sensibilidade, mas também maturidade. E a grande pergunta que eu te faço é, somente com a fé, é possível viver uma vida extraordinária? Então, não. Porque muitas vezes nós estamos cheios de fé, mas por faltar maturidade, nós damos resposta errada. Então é através de uma fé madura que nós vamos viver o propósito de Deus completamente. E para ter uma fé madura é o que nos faz viver a fé correta. Porque fé é tudo aquilo que nós depositamos confiança. Se nós confiamos em Cristo, a nossa fé é correta. Mas quantas vezes a nossa fé está em situações, em pessoas, em coisas que nós conquistamos? Por isso a fé correta é Cristo. Mas para isso nós também precisamos ter prudência. O que é prudência, irmãos? É ter fé, mas não ser uma pessoa irresponsável ou imprudente. Quer um exemplo? Nós vivemos um tempo de pandemia e eu vi muita gente imprudente em nome da fé, falando que, não, Deus está me guardando, eu não vou ficar doente. Nós precisamos ter prudência e cuidar um do outro, ter zelo, ter responsabilidade. Então, o que isso discerne? Através da maturidade. Porque tem muita gente com boa intenção, cheia de fé, mas falta maturidade para discernir e tomar decisões corretas. Então, através da maturidade é que nós aprendemos a tomar as decisões certas, saber lidar com as frustrações, saber lidar com os erros e tudo mais. Precisamos ter fé, mas também precisamos ter prudência para não pular etapas, para não pular processos, para a gente respeitar a cada momento da vida. Eu quero ler um texto com os irmãos que ele fala muito sobre esse tipo de prudência e essa maturidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Por quê? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que quando nós acrescentamos algumas coisas à nossa fé, domínio próprio, perseverança e tantas outras coisas que nós lemos aqui, ele nos guarda para que nós não venhamos ser improdutivos ou inoperantes. Então nós vemos que não é apenas a fé, mas quando nós temos a fé correta, temos conhecimento, busca a palavra, aprende, tem virtude, tem domínio próprio, perseverança, tomamos as decisões certas, nós estamos nos preparando e nos capacitando para viver uma fé correta e com maturidade, para que nós possamos avançar. E a maturidade nos faz acessar algumas heranças, que quando nós somos crianças nós não temos acesso. A nossa vida cristã é exatamente a mesma coisa. E o texto ele continua dizendo assim, versículo 9, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro aqui ele está nos mostrando que há uma lista para somar coisas, para que nós possamos acrescentar, possamos crescer, para que possamos permanecer. E é interessante isso que nos ensina a discernir
nos ensina a saber lidar com cada situação para viver o propósito de Deus eterno e viver o propósito nessa terra também e não cair. Então, dentro dessas virtudes, nós podemos acrescentar a maturidade, porque através da maturidade é que nós avançamos. Agora, a grande questão é quantos prejuízos, quantas coisas erradas nós já vivemos por tomar decisões precipitadas, por, em nome da fé, tomar decisões sem pensar, sem planejar, sem ser prudente. E é interessante que diz que quando nós não somos prudentes, nós não acrescentamos as virtudes, o domínio próprio, o que acontece? Nós ficamos inoperantes. E quantas vezes nós estamos paralisados, inoperantes, né? Totalmente improdutivos, porque temos um coração bom, temos fé, mas não temos maturidade para lidar com cada situação. Então, diante desse texto, nós precisamos aprender a discernir o natural e o espiritual. Por que eu digo isso, irmãos? Tem muita gente com fé que coloca tudo em nome do diabo, tudo é demônio, tudo é espiritual, mas tem muita coisa que é natural, irmãos, tem muita coisa que é decisão, tem muita coisa que é posicionamento. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, porque senão a gente é muito fácil a gente falar que a falta de caráter é Satanás, a falta de caráter é o diabo furioso. Não, nós precisamos também tomar posicionamento, e isso que nos traz a maturidade. Por isso Pedro está dizendo aqui que existem coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé, porque tem muita gente que tem fé, mas não é prudente, não tem domínio próprio. Quantas pessoas cheias de fé na igreja, mas não tem domínio próprio, tomam um monte de decisão errada. Então, por falta de erros, por falta de sabedoria, por tantos erros, aliás, né, e por falta de sabedoria, tem tomado tantas decisões erradas. Então, nós aprendemos aqui que a maturidade ela está ligada ao crescimento. Quanto mais maduro, mais vamos saber lidar com as frustrações. Quanto mais maduro, menos comparações. Quanto mais maduro, menos competições. Então, a maturidade é algo interessante, irmãos, que a maturidade, ela não tem a ver com idade, mas ela tem a ver com coração. Não é a nossa idade que define a nossa maturidade, mas sim as nossas respostas e as nossas atitudes. É interessante que nós temos um remédio, o mesmo remédio que ele tem poder para curar, esse remédio também, se em dose errada, ele pode matar. A nossa vida é exatamente isso. A dosagem certa traz vida, traz paz, traz alegria, mas a dosagem errada traz morte, traz desânimo, traz destruição. Então nós aprendemos aqui que precisamos da maturidade. A maturidade é base para uma vida cristã. A maturidade é base para uma liderança. A maturidade é base para nós guardarmos a vida um do outro. Porque o que salva não é apenas o medicamento, mas é a maturidade quem utiliza ele. Então, se você dá um remédio para uma criança, ela vai tomar tudo. Porque numa cabeça onde não tem maturidade, quanto mais é melhor. Mas para alguém que é maduro sabe que existe uma quantidade correta. Então a nossa vida, a nossa fé é exatamente isso. Nós precisamos entender que o tempo, o processo nos prepara. Nós vemos Jesus que ele ficou 30 anos sendo preparado. Tempo de processo, tempo de aprendizado como homem, né? E 3 anos durou o ministério dele. Ou seja, há um tempo de processo. A nossa vida é o tempo de processo. Muitas vezes o não que a gente ouve, muitas vezes quando a gente é contrariado, isso é um teste para melhorar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa dar a resposta certa. E para finalizar, nós vemos um nível de maturidade num exemplo muito claro. Quantos lembram daquela história do filho pródigo? É interessante, nós vemos que o filho pródigo errou e realmente não tinha maturidade. Foi embora, pediu herança, mas é interessante que nós vemos que quando ele volta, o irmão dele está chateado. Por que o irmão dele está chateado? Porque ele faz comparação e mostra um nível de maturidade do irmão, onde ele está dizendo, é injusto, meu irmão está recebendo o que não merece, e eu estou aqui, eu estou trabalhando. Quantas vezes nós estamos na casa do Pai, estamos recebendo e nós fazemos comparação pela imaturidade? Nós precisamos aprender a parar de comparar, porque o filho pródigo errou, mas o grande problema também está no irmão, que ele começa a ver o erro do irmão, começa a fazer comparação. Nós precisamos ter a maturidade ao ponto de parar de competição ou comparação e começar a olhar para o Pai. Eu estou na casa do Pai, eu estou recebendo o Pai, eu estou comendo todo dia na casa do Pai. Não tem porque eu comparar o que o meu irmão está recebendo. Então, quando nós recebemos esse nível de maturidade, faz a gente aprender a confiar, parar de comparar e a descansar. Esse é o grande desafio, porque a falta de maturidade nos leva a comprometer tudo que Deus nos preparou. O irmão do filho pródigo tinha tudo, mas ele não consegue enxergar isso porque ele está comparando e olhando para aquilo que o irmão está tendo.
Então nós precisamos aprender a receber aquilo que Deus nos deu e parar de comparar com aquilo que Deus está dando por irmão. Então que nós possamos, além da fé, acrescentar à nossa vida a maturidade, porque a maturidade faz a gente acessar, ter a herança e alcançar níveis que a gente nunca alcançou. Quero deixar esse devocional para você e até o próximo.